do Laguinho, por ser um dos bairros mais antigos, reúne outras histórias pitorescas que aconteciam naquela época, década de 60, década de 70. Tem uma lenda que eu não conhecia, fiquei conhecendo durante minhas pesquisas, perguntando à minha mãe sobre certas coisas, de um cara que virava cavalo. Um cavalo preto que corria atrás das pessoas na rua. Imagina, você tá voltando da festa à noite numa cidade que não tinha iluminação pública e topar com um cavalo preto no meio da rua. Isso acontecia nas ruas de Macapá, em um período longínquo da nossa história. Entre outras lendas que aconteciam por lá. Teve uma época, e isso é uma coisa que meus pais e avós contam, é bem espírito. Alguns dizem que eram espíritos, outros dizem que eram pessoas. Um negócio que chamavam engasga-engasga, que atacavam mulheres durante a noite. Depois do trabalho, voltando da festa, voltando da aula, as mulheres eram engasgadas, atacadas no pescoço. Surgia do além, das sombras, da escuridão, e atacava as mulheres e engasgavam elas. Eu não sei ao certo se alguém morreu nesses ataques, mas acontecia muito. Isso me lembra um pouco aquela novela Indomada, quando tinha o lance do Cadeirudo. Eu morria de medo do Cadeirudo. Bem, vamos pro capítulo 2, que o capítulo 2 é um dos meus favoritos, que é sobre grandes serpentes. A Amazônia é um lugar com uma fauna maravilhosa. A gente encontra todo tipo de bicho ali, dos mais fofinhos ao mais aterrorizantes. E quando eu falo aterrorizante, eu falo de insetos do tamanho da minha cabeça. Além de uma variedade gigantesca de insetos, nós temos uma variedade enorme de serpentes e cobras. Os índios cultuavam serpentes como deuses ou semideuses, né? Inclusive atribuíam o formato dos sulcos dos rios nas selvas ao caminhar das serpentes. A Sofia, ela era filha de uma índia e ela estava prometida a Tupã. E todo mundo era apaixonado por ela, só que a beleza para ela era uma maldição. Então ela vivia trancafiada em casa. Era a triste situação dela. Uma bela noite, ela foi brincar na beira de um lago. O boto viu a índia brincar, se transformou num cisne e foi brincar com ela. Dessa brincadeira, a índia ficou grávida. E quando ela viu que ela tinha ficado grávida, ela partiu pro meio do mato, desapareceu, ficou lá por 9 meses até ter a criança. E quando a criança nasceu, ela jogou a criança no lago, onde ela tinha encontrado o cisne que a tinha emprenhado. Ela pegou, jogou a menina no lago, esperando que a menina morresse afogada. O boto viu aquela situação, ficou triste, foi lá e transformou a filhinha dele numa cobra d'água. Muitos anos se passaram, a índia ficou velha e um dia, voltando à beira do lago, ela viu a água revolver-se. Uma serpente gigantesca se ergueu e a serpente tinha os olhos de cor de mel como os olhos dela. E ela soube naquele momento que aquela serpente era filha dela. A serpente deixou o lago e fez o caminho dela até onde hoje é conhecido como Porto de Santana. A lenda também conta que o rio Matapi foi formado pelo caminho dessa serpente. O Porto de Santana é um dos principais pontos de comércio da região amazônica e ele é acometido, vira e mexe, por eventos estranhos. A construção desaba sempre. O primeiro grande desabamento que aconteceu foi em 93, no ano que eu nasci. E os moradores disseram que a cobra Sofia estava se mexendo ali debaixo. Aquele era o ponto de descanso dela. Foi onde a cobra Sofia foi para descansar depois de ter deixado o lago. E até hoje, vira e mexe, as águas se comportam de maneira estranha ali embaixo do porto, o que ocasiona, vez ou outra, o porto desabar. Outra grande serpente, que faz parte do imaginário popular mapaense, é a cobra que vive embaixo da Pedra do Guindaste. A Pedra do Guindaste é uma pedra sobre a qual está uma estátua de São José. E contam que embaixo da pedra dorme uma cobra d'água gigantesca. Só que contam que se a cobra um dia alcançar os pés do santo, no alto da pedra, Macapá vai pro fundo. Outra versão da história é que se as águas do rio Amazonas encostarem nos pés do santo, Macapá vai pro fundo. O terceiro capítulo do vídeo de hoje é dedicado aos espíritos da floresta. São criaturas que protegem as matas e que estão ali para espantar as pessoas que tentam fazer mal à selva, fazer mal aos rios, ou mesmo pregar peças aos moradores de vilas e aldeias. Uma das lendas mais populares da região norte é a da Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma velha, uma mulher muito velha, que vira coruja à noite.
e sai por aí assoviando. Alguns associam ela a rasga-mortalha, que é aquela coruja branca de igreja que solta um grito estridente quando passa voando, pra marcar o território dela. Quando a coruja branca pousa, diz aí, a Matinta Pereira tá ali. Eu já vi essa coruja branca de perto, no muro da minha casa uma vez. Ela é muito linda, não teve como eu sentir medo. Se a Matinta Pereira é uma coruja branca, eu fico muito feliz porque ela é muito linda. Eu tenho uma história pra contar. Eu não sei se vão acreditar em mim, mas é uma coisa que aconteceu comigo. Eu deveria ter em torno de uns 12, 13 anos. A minha mãe tinha saído à noite, eu tinha ficado tomando conta da minha irmã. E por algum motivo, eu resolvi abrir a porta da rua e ir pro pátio. E nisso era umas 3, 2 da manhã. Eu fui caminhando até a calçada. Abre parênteses aqui pra dizer que eu sempre tive um fascínio muito grande pela noite, pelo silêncio da noite. Então, quando era de madrugada, eu costumava abrir a janela da frente e ficar olhando o silêncio, ficar ouvindo o barulho da floresta, no conjunto da Embrapa, na época, morava lá. E eu gostava de ouvir os barulhos da floresta, o som dos carros passando na rodovia lá longe. Eu gostava de ver todas as casinhas fechadas, tudo silencioso, tudo caladinho. Era gostoso pra mim ver aquilo, de como o mundo morria depois das 10 da noite. E eu achava incrível, eu sempre fui apaixonada pela noite. Então eu saí e fui pra rua, 3 da manhã, só de camisola. Botei o pé na rua e quando eu tava entre a calçada de casa e a rua, eu ouvi algo muito estranho que eu não sei definir muito bem até hoje o que era. Lembrava o canto de um pássaro, ao mesmo tempo que lembrava uma gargalhada. E não parecia vir de uma só direção, vinha de todos os lados. Exatamente como nas histórias que meus avós contavam. E na mesma hora eu corri pra dentro de casa, apavorada, tranquei a porta, me escondi dentro da coberta e fiquei ali. Cara, isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu comigo. Eu nunca contei isso pra ninguém, né? Porque eu sabia que minha mãe ia me brigar se alguma das pelas que eu tinha saído na rua, lá 3 da manhã, no meio do mato. E aí, quando foi muitos anos depois, eu resolvi contar essa história pros meus parentes e disseram, olha, era a Matinta Pereira. Essa descrição é exata do que acontece quando as pessoas encontram com a Matinta Pereira. Então, eu fui vítima da aparição da Matinta Pereira. Quando uma aparição encontra com alguém, faz brincadeira, faz zoeira com a cara da pessoa, a pessoa foi malinada pela assombração, pela visagem, como falam no nosso linguajar nortista maravilhoso. E não são só essas as coisas que eu sei sobre aparições da floresta e da cidade. Eu cresci ouvindo muitas histórias, mas muitas histórias não me foram autorizadas a serem contadas. Então eu tô contando aqui o que eu ouvi por alto e o que eu sei, assim, nos detalhes mais corridos pro vídeo não ficar muito longo, apesar de que eu sei que já vai ficar muito longo. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo assombroso da semana. Macapaense, amapaense, paraense, amazonense. Você que conhece outras lendas, coloque aí nos comentários. Ou se alguma dos meus contos aqui vocês conhecerem outras versões, coloquem nos comentários. Eu vou adorar ser corrigida ou conhecer outras versões das histórias que eu cresci ouvindo. Fico muito feliz. Deem seu like, se inscrevam no canal. E eu espero que vocês não tenham visto esse vídeo de madrugada sozinhos no meio do escuro.